Boa noite. Hoje a gente vai fazer mais uma live, mais um bate-papo com o Rafael, gerontólogo Rafael Cabal, doutor. Ele vai falar sobre o Alzheimer, a doença de Alzheimer. E a gente vai fazer um bate-papo assim, bem legalzinho. Eu acho que todo mundo vai gostar e também tirar dúvidas, né? Que ainda é uma doença que todo mundo fala, mas ainda tem bastante mistério e ela tem várias interpretações. Então ele vai falar assim bastante sobre isso. Então acho que todo mundo vai gostar. Vamos lá, gente. Vamos prestigiar, entrar. Vamos mandar um aviãozinho para o pessoal lembrar, né? Vamos mandar aqui uns aviãozinhos para o pessoal lembrar que a gente tem a live hoje, que a gente vai estar falando sobre o Alzheimer. Convidar e lembrar aí o pessoal. Vamos lá, mandando aviãozinho. Isso. O pessoal hoje tá meio devagar, né? Será que todo mundo tá jantando? Vamos lá, vamos conversar, vamos tirar dúvida. Vamos lá. O pessoal tá chegando. A gente espera mais um pouquinho, né? Para poder conversar aí, bater papo. Vamos mandar aviãozinho, gente, chamar o pessoal. Vamos lá. Todo mundo. Tem bastante gente aí que curtiu. E aí a gente vai estar conversando. Esperar mais um pouco. Vamos lá. Vamos mandar aviãozinho aqui, gente. Pessoal, se lembrar que a gente tem a nossa live e a gente vai estar conversando. Batendo um bom papinho aqui. Entre vocês vão conversar. Chama ele. Vamos lá. Isso. Aguardando um pouquinho. Olá, Rafael. Boa Olá, noite. boa noite, Tudo bem? tudo jóia? Vamos falar um pouquinho mais aí, esclarecer um pouquinho mais o pessoal. Ah, sim, Hoje, vamos sim. vamos sim, né? Hoje o pessoal parece que está jantando, né? A gente está dando aí um tempinho, mas dá Isso. tudo certo, sim. Já mandei uns aviõezinhos para o pessoal tá lembrando, né? Para a gente conversar, tirar dúvida. Falar aí de um tema bem atual, né? Bem.
o mês de setembro é o mês da consciência sobre a doença de Alzheimer, né? É, tem a data, né, o dia 21 de setembro, que é o Dia Internacional da Conscientização da Doença de Alzheimer. Olha, e a gente vai então estar falando um pouquinho sobre ela, né? Sobre o que é essa doença que está assolando nesse momento, né? A gente vai bater um papo sobre tirar dúvidas e esclarecer algumas coisas. É isso aí, vamos mesmo. Eu acho que a gente pode, estou acompanhando aqui o horário, né? No meu reloginho aqui do ladinho. Então, já 19h38, eu acho que a gente pode dar início, né? Para estar conversando sobre. Então, primeiro eu quero te agradecer por você ter falado comigo mais uma vez, ter feito essa live mais uma vez aqui através do Insta da Recanto, para a gente estar falando desse tema, né, tão atual e tão grande hoje em dia, né, que é a doença de Alzheimer. Então, boa noite, pode se apresentar. Boa noite, sou Rafael, gerontólogo, formado pela USP de São Paulo, sou formado desde 2011 e trabalho com esse público, né, uma pessoa idosa, com diagnóstico de Alzheimer e um complemento cognitivo leve. Eu faço os atendimentos a domicílio. Então, hoje a gente vai, como foi a semana da conscientização, dia 21/9, então pensamos em estar passando aí para o pessoal um pouco mais sobre a doença. Porque é uma doença que está sempre na mídia, né? É uma doença que assusta a população, tanto idosa quanto familiar. Então, a gente está aqui para esclarecer e dar um suporte para essas pessoas. Eu vou começar um breve histórico, né? O que é, essa doença? A doença de Alzheimer é um tipo de demência. Algumas pessoas têm essa dúvida de achar que demência é uma coisa, o Alzheimer é outra. Não, o Alzheimer faz parte desse leque de, vamos dizer assim, de demência, do tipo de demência. Existem outros tipos de demência. O Alzheimer, a demência vascular, o Parkinson, a demência causada pela vírus do HIV, demência devido ao uso excessivo de álcool. Então, existem esses tipos de demência. O Alzheimer é a mais comum, é a que mais aparece aí, infelizmente, na população idosa. Tá? Então, o Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa e irreversível. O que significa isso? Não tem cura e ela é progressiva, ela vai destruindo os neurônios. Tá? E com isso acaba afetando o cognitivo da pessoa, vai deteriorizando o cognitivo da pessoa idosa. E o que ela afeta? Né? Quais são as atividades que essa parte da cognição é afetada? O cozinhar, a dificuldade no manuseio de eletrônico, a pessoa não consegue mais sair sozinha, ela não consegue gerenciar. Ela tem depois, lógico, mais para frente acaba tendo dificuldade em alimentar, então tudo isso a doença vai estar afetando. Mas, lógico, com fases, uma progressão, não é tudo de uma vez assim. O porquê que chama Alzheimer, né? Por que o nome da doença? Ela tem esse nome devido ao médico alemão Alois Alzheimer, em 1906. Ele foi
o médico lá que descobriu essa doença, né? Então recebeu o nome do médico que descobriu a doença. Lá em 1906, a paciente que ele tinha, ela tinha esses sintomas de déficit de memória, alteração de comportamento e dificuldade nas tarefas diárias de vida dela. Então ele começou a trabalhar e estudar esses sintomas que eram novos ali. Então, essa doença, ela tem essa característica de lesão, ela acaba sendo lesões cerebrais, vamos pensar assim, né? Devido ao quê? Devido, segundo a literatura, né, os estudos, um depósito de proteínas beta-amiloide. Então, na parte, vamos dizer, científica, é isso que acaba causando a doença, né, a demência. Então, são esses acúmulos de proteínas beta-amiloide, uns emaranhados também acabam tendo neurofibrilares, e a morte, né, a redução dos neurônios e da sinapse. Isso, então, causa a doença de Alzheimer. As áreas mais atingidas... Essa morte dos neurônios, ela acontece em algumas regiões do cérebro ou ela é assim no cérebro inteiro? Existe como se fala, um enxugamento, uma diminuição da massa cerebral? Não tem nada a ver, ou é isso? Tem a ver alguma coisa? Sim. Então, é isso que era o próximo ponto. As áreas mais atingidas, elas são dos neurônios que correspondem pela memória e pelas atividades complexas. Então, pensando na região do cérebro, eles vão, essa morte dos neurônios começa nessa parte da memória recente, e de atividades mais complexas. Então, é onde a doença começa a ser, vamos dizer, destruir esses neurônios. Então, onde fica armazenado as memórias mais de infância, aquela memória mais de vidas passadas, lá vamos dizer, a última parte assim ser destruída pela doença. A doença, né, o Alzheimer, ela é dividida em fases, né? As famosas fases aí do Alzheimer. Não é uma coisa obrigatória, é diferente para cada indivíduo, não é vamos seguir essa cartilha certinho, né? Mas a primeira fase, que é a fase leve, o idoso começa a sentir ali essa dificuldade na memória recente. Perda da memória de curto prazo, dificuldade nas palavras, né, no vocabulário, começa a surgir ali as dificuldades. E a tomada de decisão também começa a ficar comprometida. O que é a tomada de decisão? Um exemplo, ele levanta, tem a rotina dele, ele fica perdido no tempo. Ele vai primeiro tomar um café da manhã, ou ele vai para a academia, ou ele vai para o serviço. Então, assim, ele não tem essa tomada de decisão, ele fica confuso. E é nessa parte também que a gente tem que se preocupar. Fica perdido. E é nessa fase que a gente tem que se preocupar em relação à pessoa idosa, o idoso que é o diagnosticado com Alzheimer, de não ter uma chocota, vamos dizer assim, para a família, para a sociedade. Devido aos esquecimentos, alguns familiares podem ter algumas brincadeiras, ou achar que esse idoso está esquecendo de propósito, que ele está com preguiça de pensar. Então, evitar muito isso, porque isso prejudica ainda mais, vamos dizer assim, a qualidade de vida desse idoso. Aí ele pode entrar em um isolamento social, e aí o avanço da doença só piorar. Então, passar isso para o familiar, que esses esquecimentos, essa dificuldade de planejar, ele não está fazendo de propósito, ele não está fazendo porque ele quer para chamar atenção. Ele tem uma patologia.
Então, respeitar isso, ter a paciência. Então, eu vou Esse falar muito de paciência. esse isolamento que acontece, será que é pela falta de memória recente? Falta de assunto, talvez? Esse isolamento social seria mais do idoso, a vergonha dos outros ficarem fazendo brincadeira, ou ele mesmo se sentir diferente e não querer, Tá. exemplo, está uma roda de conversa, ele fica perdido, ele não consegue se concentrar naquele assunto, então ele fica isolado. E o familiar também pode entrar nesse isolamento social. Como eu tenho, exemplo, meu pai, ele está com essa doença, eu não quero sair para não mostrar para os outros, para que vai dar trabalho, os outros não vão entender. Então, acaba tendo esse isolamento social, tanto do familiar cuidador, quanto da pessoa idosa. Então, isso é ruim. Então, tem que trabalhar isso, não é bom o idoso ficar com esse isolamento social e muito menos o familiar. Então, nessa fase, Você falou, você falou no início que o Alzheimer é uma doença irreversível. Você sabe dizer ou você poderia me explicar assim, se tem algum jeito de você evitar ou retardar esse processo? Existe alguma forma? sim. A gente pode fazer alguma coisa para fazer com que isso aconteça mais tarde? Como é que a gente consegue perceber isso? Certo. Existe sim retardar o surgimento. Isso existe. E é como a mídia passa, a equipe de saúde passa, é o hábito saudável, né? É diminuir o consumo de álcool, tabagismo, é atividade física, é o sono, ter uma qualidade boa de sono. Isso tudo faz com que retarda o avanço. É você praticar algo do seu hobby. Então, a pintura, a música, idioma, isso tudo favorece para retardar o avanço, o surgimento da doença. Lembrando, qualidade de vida, né? Alimentação, atividade física, o sono, isso tudo ajuda a nos retardar e o surgimento da doença. Tudo junto, né? Todas as coisas É isso. aliadas. É O, isso mesmo. o fato da gente conversar bastante é bom também? Com certeza, ter a rede de suporte, né, a rede de amigos é muito importante também para, vamos dizer, tanto para a pessoa idosa quanto para o adulto ali, que tá nos 50, 60 anos, a rede de suporte, a rede de amigos, isso também ajuda muito nesse surgimento da doença, sim. Certo. Aí você me disse que o Alzheimer tem algumas fases. Isso, aí retomando, a gente comentou um pouco da fase leve, né? Ele começa a ter os primeiros sintomas, que é a memória recente, de curto prazo, e vem a segunda fase. E outra coisa assim, não dá para a gente, se alguém tiver essa dúvida, até mesmo, né, pode ser que surja. Quanto tempo dura a fase leve? Quanto tempo dura a fase moderada? Não tem como a gente mensurar isso. Eu falar para vocês aqui, fase leve dura 5 anos, a outra mais 5. Isso vai depender da pessoa. Não tem como tentar colocar em números, em um espaço de tempo. A próxima fase seria a fase intermediária, né? É que a fase leve fica mais intensa, fica mais intensificado ali os esquecimentos, aí entra já a parte de confusão temporal, confusão no tempo e no espaço, ele já começa a ficar mais dependente,
já não consegue mais, vamos dizer, sair sozinho, pegar um ônibus, dirigir, então ele já fica um pouco mais dependente. Mas sempre, eu faço isso sempre para os familiares que eu atendo. Sempre, em qualquer fase, preservar a autonomia desse idoso, dessa pessoa idosa com Alzheimer. Tem que preservar a autonomia. Mesmo ali que ele está mais dependente, mais frágil, mas tem que escutar, ver a opinião dele, oferecer o que ele quer, qual que ele vai querer, que roupa ele quer pôr. Tem que preservar a autonomia dele. E nessa fase fica mais intensificada a fase leve, e depois tem a outra fase que é a final. E ali o idoso está mais agitado, entre agitação, apatia, alucinações, alteração de apetite, ele já pode ficar mais acamado, um momento mais na cama. Aí nessa fase ele fica totalmente dependente, na fase final, tá? Para as atividades diárias de higiene, saúde bucal, aí ele já fica totalmente dependente na última fase. Certo. Essa última fase, ela também inclui a agressividade, um pouquinho de agressividade. Eu percebo assim que alguns, eles, além de agressivos, eles esquecem a palavra. É como se eles pensassem, porém não pronunciam a palavra daquele pensamento. Essa é a fase já mais, a fase final. Fica tudo mais acentuado. Começa a ficar bem mais acentuado essa parte da agressividade, a parte da linguagem, deglutição, é ali mesmo que começa, onde ele fica, vamos dizer, bem mais dependente ali do cuidador. Sim. Então, o próximo item seria como retardar, né, esse surgimento, como a gente já discutiu, que é tendo hábitos saudáveis, a atividade física e praticar o seu hobby, né? A música, a dança, a pintura, um idioma novo. Então, isso tudo você vai criando uma reserva funcional para retardar e dificultar de ter o surgimento da doença. O que pode contribuir, né? O próximo item seria o que pode contribuir para a doença de Alzheimer, para uma pessoa, né, a ter o diagnóstico, né? Segundo a literatura, é a idade avançada, então pesquisas aí mostram que a pessoa idosa com uma idade mais avançada, ela tem a chance maior de ter o diagnóstico com Alzheimer. Então, a idade mais avançada é um fator de risco. O histórico na família é um fator de risco. Assim, não é 100%. Meu pai e minha mãe têm Alzheimer, eu vou ter. Calma. É um fator de risco. Você tem uma chance maior, né, de ter a doença de Alzheimer. Problemas vamos dizer, comorbidades, né? Que a pessoa tem diabetes, hipertensão, sofreu uma AVC, isso também é um fator de risco para a pessoa ter a doença de Alzheimer. Um traumatismo moderado ou grave no crânio, a pessoa levou aí uma E a baixa escolaridade. A baixa escolaridade também é um fator de risco. E o déficit cognitivo leve. Se a pessoa já tem esse diagnóstico de déficit cognitivo leve, ela tem um fator de risco maior já para ter a doença. Certo. Rafael, você falou que a pessoa com baixa escolaridade, ela é de um fator de risco alto. Por quê? Pela reserva cognitiva. Segundo pesquisas,
pesquisa feita pela USP, ela acompanhou, né, esses idosos com baixa escolaridade e alta escolaridade e fizeram o rastreio cognitivo, fizeram uma bateria de teste e os que tiveram baixa escolaridade tiveram, vamos dizer, uma porcentagem maior ali dentro daquele grupo de ter a doença de Alzheimer. E aí eles têm essa reserva funcional baixa. Então, o estímulo não estimularam tanto, vamos dizer assim, o cérebro, aí acaba tendo um fator de risco maior. Não é que, vamos dizer assim, vamos dizer 100%, não é 100%, mas tem um risco maior de ter a doença. Certo. Interessante esse dado, essa pesquisa. Ah, sim, bem bacana. E com a idade, uma coisa comum, né? Com a idade é comum a gente acabar esquecendo algumas coisas. Esse processo do envelhecimento, né? Faz parte da velhice. E a morte aí. Eu esqueci a chave dentro da bolsa e não lembro. Isso não é Alzheimer ainda? A gente tem que estar atento nas situações que acabam mudando, interferindo a sua rotina, né? E você, peraí, isso não acontecia antes, agora está acontecendo. Então, isso que eu sempre deixo claro, né, para os familiares. Ele sempre foi assim, ele começou agora. Então, essa pergunta, sempre foi assim, é fundamental para começar. Porque se a pessoa sempre foi esquecida, sempre teve esse histórico, na velhice, lógico que vai estar esquecido. Não é uma novidade ali, ela está esquecida. Tem que buscar ver o porquê desse esquecimento desde lá de jovem, adulto, né? Então é sempre pensar no algo novo. O que mudou na rotina dessa pessoa idosa. E o que pode estar influenciando hoje, né, nos esquecimentos, como isso da chave, colocou a chave na bolsa, ou tá com o óculos aqui assim, perdi o óculos, esquece que tá aqui, acontece, né? O estresse, a insônia, a parte de hipotiroidismo acaba influenciando na esquecimento, falta de vitamina do complexo B acaba influenciando no esquecimento, e isso tudo acaba influenciando. E como que é feito esse diagnóstico, né, da doença? Não é fácil. Eu penso assim, o médico, né, o geriatra, o neuro, ele tem que fazer uma bateria de exame para fechar esse diagnóstico. Não é só de olhar e falar, e o familiar chegar e falar para o médico, o geriatra, falar, ele está esquecido, e o geriatra simplesmente já fala que é Alzheimer. Eu acredito que tem que fazer uma bateria que a literatura mostra, né? E é feito tudo por exclusão. Então, tem que excluir se não é tireoide, se não é a falta de vitamina B. O histórico familiar é muito importante, o histórico familiar, se a pessoa tem depressão, insônia, delírio, alucinações, histórico de convulsão, comportamento, mudança de comportamento, para ver se isso não interfere no diagnóstico. E a ressonância e a tomografia também ajude muito, né? E um dado que eu acho muito importante, a gente está falando isso também, que é a DST, né? Que a DST, ela vem aumentando aí nessa população idosa, não é muito discutido, acho que isso, vez ou outra na mídia fala, e é a sífilis, né? A sífilis, ela tem esse aumento nessa parte da população, e uma dos sintomas da sífilis é esse esquecimento. O idoso fica assim, num quadro, você acha que é Alzheimer. Aí vai investigar, vai fazer o exame, é uma DST, que é a sífilis, né? Então, isso tudo acaba influenciando aí no diagnóstico.
lembrando, no idoso, né, a infecção de urina, ela também causa uma confusão momentânea, né, mas causa e não pode ser confundida também com Alzheimer, Ah, sim. E certo? sim, sim. E o rastreio cognitivo, junto com toda essa bateria de exames, existe também o rastreio cognitivo, que é os testes, né? Testes de memória, que é o Mini-Menton, que é um mini exame de estado mental, teste de fluência verbal, o teste do desenho do relógio, a GDS, que é a escala de depressão geriátrica. Então, existe essa bateria de rastreio, que é um complemento e ajuda bastante aí no diagnóstico do possível doença, né, do Alzheimer. Aí, com esses exames, aí sim o médico, o geriatra, o neuro, pode estar fazendo sim, o diagnóstico de Alzheimer. Você sabe se existe medicamento para isso? Se existe algum avanço nesse estudo no que tange de medicamento mesmo, ou nada, ou que ela é irreversível, a gente sabe, né? Que, como você disse, atividade física, tudo, um conjunto de coisas, né? Alimentação, quadro de amizade, suporte de amigos, né? Tudo isso daí ajuda a deixar, a esticar, né, o seu tempo de ter a doença. Mas uma vez que você começa a apresentar esse declínio e tal, você sabe dizer se existe alguma droga que pode ser usada e ajudar, né, nessa postergação da doença? Ou os estudos mostram que isso não tem muito êxito? A parte farmacológica está ainda avançando ainda. Existe aí 3 medicamentos, a memantina, agora as outras 2 eu não vou estar lembrando o nome, mas existe aí 3 medicamentos que o geriatra e o neuro acaba fazendo essa conduta farmacológica, mas assim, não teve muito avanço não. É mais estudos, pesquisas, mas ainda não tem muito, infelizmente, ainda não tem muita novidade no mercado em relação à parte medicamentosa. A parte medicamentosa que existe, ela retarda o avanço da doença, por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, né? Certo. Não ficar, a família não esperar muito para estar buscando ajuda, um suporte para a pessoa idosa que tem esses sintomas, porque o diagnóstico precoce ajuda muito a retardar o avanço, porque já entra com a parte farmacológica, os estímulos, as orientações, isso ajuda muito. Tá? Araraquara, só para depois, quem está assistindo o vídeo, né, ou vai ver depois, não tem muita informação. Araraquara, não sei, um familiar falar, não tem condições, não tem plano de saúde, não tem condições de estar, né, arcando com, não sei, um atendimento particular. Araraquara, nosso município, existe um centro, né, que é o CRIA, que é o Centro de Referência do Idoso, é um equipamento de saúde da prefeitura, é gratuito, e existe lá os atendimentos para as pessoas, o idoso que tem já o diagnóstico, o possível diagnóstico de demência. Então, é uma equipe lá interdisciplinar, tem nutricionista, tem psicólogo, tem físio, tem assistente social e o geriatra, então vai dar todo esse suporte para a pessoa idosa e é gratuito. Só que a porta de entrada é o postinho de saúde do bairro. Então, ele precisa ser encaminhado pela unidade básica de saúde para ter esse atendimento lá no CRIA. O CRIA fica ali na rua 7, eu não vou saber o número, mas fica entre a Avenida 7 e a Djalma Dutra. Fica
ali entre a Avenida 7 e a Djalma, é o centro de referência do idoso. Então, assim, para a população, vamos dizer que não tem condições, a prefeitura existe no nosso município esse serviço. Pensando nisso, Araraquara, né, o CRIA já existe há mais de 20 anos. Pensando em municípios que oferecem, Araraquara foi pioneira. Isso eu gosto de estar falando, porque o nosso município foi pioneiro em relação ao atendimento a essa população idosa. Muitos municípios da nossa região, Carlos, Ribeirão Preto, começaram há pouco tempo, é bem mais recente a ter esses serviços para a população idosa. A Araraquara já tem aí mais de 25 anos com o CRI, oferecendo todo esse suporte. É bem bacana. Interessante esse dado. Araraquara tem uma população idosa bem grande, né? E eu consigo ver que muitas famílias têm uma pessoa diagnosticada com Alzheimer dentro da família. E Sim. muitas não têm condição, né? Isso, é bem aí interessante esse dado do CRIA. Sim. É um trabalho ali muito bonito. E depois eles têm também um suporte que eles têm uma parceria com a Abras. Para quem não sabe, a Abras é a Associação Brasileira de Alzheimer. Em cada município eles têm uma parceria. E aqui em Araraquara é lá com o CRIA. Então, eles têm, agora eu não vou saber os dias da semana, como que funciona, mas existe encontros que esses grupos, né, de cuidadores, familiares que têm pessoa idosa com Alzheimer, e aí nesse grupo os funcionários lá, os técnicos do CRIA participam, mas é um grupo para ter troca de experiência, para tirar as dúvidas em relação ao cuidado. Então é um grupo bem bacana que também existe lá para a pessoa que tem dúvida, acha que acaba tendo essa troca de experiência, que eu já participei desse grupo, sei como que é bem legal essa troca de experiência. Chega lá um familiar, eu não consigo dar banho no meu pai, né? Como que eu faço? Aí a outra pessoa fala, eu faço assim, tenta também. Então, essa troca é bem rica. Tem um fato interessante que eu gostaria de colocar aí com você, que eu ouço bastante. Eu tenho uma dificuldade grande, né? O pessoal tem dificuldade grande em fazer com que o idoso que tem o diagnosticado com Alzheimer tome banho. Eles têm uma rejeição ao banho, né? Ao sentar. Eles querem ficar andando o tempo todo e não querem tomar banho. Não sei o porquê, que o banho é tão bom. O banho é um dos mais, assim, que a gente acaba tirando as dúvidas, né? E o que eu sempre oriento, né? Não pode ser uma coisa, a gente não pode forçar, bater de frente, querer, vamos dizer assim, pegar na marra o idoso, o pai, lá, a mãe, e dar o banho. Tem que esperar a paciência. O familiar que tem uma pessoa idosa com Alzheimer, ela tem que trabalhar a paciência, todos ali da família têm que entender, tem que ter a paciência. Usar o esquecimento a seu favor. Então, se naquele momento ele não quis tomar banho, acalma, espera um momento, espera outro momento, espera um tempinho e ofereça de novo o banho. Muitos têm medo do banho quando do chuveiro da água caindo na cabeça. Então, uma estratégia que existe na literatura é usar a touquinha. Põe a touquinha no idoso e vai colocando a água devagar. Outra estratégia
a mangueirinha, né? O chuveirinho, vai molhando aos poucos, a pessoa idosa. Um relato que tinha nesse grupo, a pessoa falava que quando ia dar o banho, ela sentava, né, o idoso, com a roupa mesmo, e pegava a mangueirinha, o chuveirinho, e jogava água assim. Falava, esqueci, sem querer te molhei. Agora a gente tem que trocar, tem que tirar a roupa, vamos já aproveitar e tomar o banho. E aí ele acalmava, deixava dar o banho. Mas tem que usar essas estratégias. Interessante. Aí você vai molhando aos poucos e vai. E tem que ser rápido também. Não pode ser um banho muito demorado, tem que ser um banho simples, sem muita. Ser bem tranquilo. E em relação à temperatura da água, às vezes eles também está muito quente, está muito fria, então você tem que saber controlar essa questão da água, porque tudo ali pode ser um empecilho para ele querer tomar o banho. Na verdade, eles acabam tendo medo. É isso, É, do banho. é o medo mesmo. É Aí o eles medo. acabam sempre dificultando o banho. Mas a estratégia é paciência e usar o esquecimento ao seu favor. Se você falou, vamos tomar banho, e não quis, espera um tempo, pergunta de novo, nunca bater de frente, nunca forçá-lo. Isso pode piorar o humor, deixar a pessoa mais agitada, vai ser um transtorno maior para o idoso e para o familiar, cuidador. É isso que eu sempre falo para o Fiorinho. Ele acaba ficando, na irritação, ele acaba ficando mais agressivo, né? Aí, Fica com mais aí, agressividade, desenvolve uma agressividade. com certeza. Aí ele fica agressivo, ele pode até pegar, vamos dizer assim, de birra. Então, quando ele ouvir a palavra banho, ele já não quer mais saber. Então, bater de frente, tentar forçar. É a pior estratégia. Certo. Rafael, eu queria saber, assim, uma outra perguntinha que é intrigante para mim. Na fase intermediária do Alzheimer, ela é uma fase assim um pouco difícil de você controlar, porque ele tem uma lembrança ainda, ele sabe, né? Ele tem digamos um juízo, né? Ele sabe. E só que você não pode vacilar porque ele quer, por exemplo, sair. Um idoso que está na fase intermediária, ele quer continuar a vida dele normal, só que ele tem aqueles esquecimentos momentâneos, né? E quer sair. Como que a gente faz assim para controlar esse impulso dele, essa vontade de sair, sem deixar ele ficar irritado, sem bater de frente, porque não adianta, você não pode bater de frente, porque eles ficam mais bravos ainda. Então, controlar, por exemplo, eu quero varrer a calçada. Só que ele começa a varrer a calçada, eu soube de uma pessoa, né, que estava varrendo a calçada, num descuido do familiar, ele sumiu. Então, ele esqueceu que ele estava varrendo a calçada e foi embora. Como a gente faz? Que dica você dá? O que a gente pode estar fazendo para não bater de frente, né? E saber controlar isso aí? De querer sair, eu vou em tal lugar, eu sempre fui sozinho, que eles falam muito isso, né? Eu vou de ônibus, sempre fui Sim. sozinho, não pode deixar. E nem sempre você pode estar. O familiar, ele não tem, assim, uma disponibilidade de ficar o dia todo atrás desse idoso que já está na fase intermediária. Como que a gente consegue conter isso? Isso é complicado, né? Porque tem que pôr na balança. Como eu falei, não pode tirar tudo de uma vez, essa autonomia, essas atividades que ele costumava fazer, tirar tudo de uma vez, porque isso para o idoso vai ser um baque muito forte, porque uma possível depressão é muito rápido, mas também tem esse lado que é o risco dele sair,
ficar confuso e se perder, não saber onde que está e se perder, exemplo, né, varrer a calçada. Então, assim, a família tem que saber usar as estratégias. É, Para evitar que ele possa sair. Se ele quer fazer uma atividade diária, exemplo, varrer a casa ou passar um pano, deixa fazer, mas depois uma outra pessoa faz com mais, né, faz, vamos dizer, correto, passa uma vassoura e depois o familiar refaz esse serviço, mas só para ele se sentir útil. Isso que é importante, né? A pessoa idosa, o idoso, se sentir útil. Ele mostrar que ele pode ter serviço ali no ambiente, na casa, né? Mas tem que ter esse cuidado, tem que ter um cuidado. Eu acho que é o jeito que você fala, o tom da sua voz, é isso que eu sempre oriento também os familiares. Não adianta, se o idoso está repetitivo, ele perguntou 3, 4, 5 vezes, ou contou a mesma história, né, 5, 6 vezes, o familiar acaba perdendo a paciência e grita e fala, você já falou isso 1000 vezes, isso tudo acaba deixando esse idoso mais quieto, aí ele pode ficar mais apático. Então, é saber lidar, é saber conversar, tem que ter a paciência, tem que treinar, tem que saber lidar com o idoso. É o jeito de falar, não é o toque, você abraçar, você passar essa calma para a pessoa idosa. Tentar explicar, sempre conversar. Tentar explicar o porquê e estar sempre atento a evitar esses acontecimentos. E, lógico, usar estratégia também. Se o idoso é agitado, que tenha histórico de fugir, vamos dizer assim, né, de sair do portão e acabar se perdendo, aí, lógico, tem que usar o cadeado, tem que usar também algumas estratégias. Infelizmente, acaba tendo que usar as estratégias. Que eu tenho algumas pessoas que relatam, né, que é difícil você conter, porque ele tinha uma rotina de sair, de caminhar, de fazer compra, e ele lembra que ele vai fazer isso, só que ele não lembra como chegar, e é complicado você manter ali dentro, né, preso não, mas perto de você o tempo todo, né? Aí, para a família estar cuidando, eu acho que é bem complicado. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito assim, essas pessoas que apresentam o diagnóstico de Alzheimer tão cedo, a gente ouve bastante 50, 60 anos e está diagnosticado com Alzheimer. Não pode ser isso. É o sedentarismo mesmo, é histórico, é estresse, é depressão. Depressão eu sei que é um dos fatores que você já falou, né? O sedentarismo também. Mas eu acho que uma pessoa com 50 anos ainda é uma pessoa ativa. Sim. É possível, mas é muito baixa essa porcentagem. Lógico, existe, mas pensando no número, segundo a pesquisa da própria Brás, o número do diagnóstico precoce que eles usam, né, o diagnóstico de Alzheimer precoce ainda é muito baixo. Vamos dizer assim, é difícil, pode acontecer, pode, mas é mais comum acima ali dos 65 anos de idade. Existe a possibilidade, mas é muito difícil. Mas aí é isso que acaba interferindo, né? Essa qualidade de vida que a pessoa teve, né? O uso do álcool, tabagismo, sedentarismo, uma má alimentação,
fatores ali, diabetes, pressão alta, ou sofreu um AVC, então, tudo, fator histórico familiar, então isso tudo acaba influenciando, sim. Mas segundo os dados, né, de pesquisa, tem o precoce, né, o Alzheimer precoce, mas ainda é bem baixo a porcentagem. Mas pode acontecer. Você acha que o nosso tipo, o jeito que a gente vive hoje, né, com pressão, com tempo curto, né, sem uma alimentação adequada, isso daí é um fator de risco para a gente bem grande O no fator futuro, acaba né? sendo Vamos dizer um assim, fator não de só risco. para a gente, né? Mas não só para mim, que já passei um bom tempo, né? Mas para vocês que estão vindo agora, a chance de ter mais pessoas com doença de Alzheimer no futuro, ele é maior, Com certeza. até em pessoas mais novas. Acredito que sim. Acredito que sim. Por isso que a gente, pensando também na velhice, né, acaba ter os estereótipos, né? Entrei na velhice e começa a questionar essa fase da vida, né, só por defeito, mas aí ele também não vê o que ele fez lá atrás para estar chegando assim na velhice com todas essas patologias. Acaba jogando a culpa na velhice. É isso aí. Rafael, eu estou aqui de olhinho no nosso reloginho, porque o Instagram, o papo tá gostoso, eu passaria muito mais tempo trocando ideias e informações a respeito disso, sem a menor dúvida. Porém, o Instagram, ele é assim bem mal educado. Ele diz que Ah, 60 e aí ele derruba a gente, né? Ele não quer saber. Ele simplesmente derruba. Então, são 8h24, com certeza eu ficaria muito mais tempo conversando, falando sobre isso, explanando muito mais esse assunto. Ele é super interessante, né? Mas a gente tem que cortar, né? Então, eu quero te agradecer imensamente por você ter participado, ter esclarecido, ter nos ajudado aqui com a Recanto, né, falando sobre o Alzheimer, que o mês de setembro, simbolicamente, a gente comemora, né, lembra desse pessoal. E queria que você falasse onde você atende, os seus endereços, como faz seu telefone, como faz para te encontrar. Quem quiser saber mais ou quiser os seus serviços, tudo que você presta, eu gostaria que você deixasse aqui, falasse para as pessoas saberem. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fico feliz de estar podendo ajudar, passar essas informações e as dúvidas das pessoas. É um assunto muito delicado. Eu trabalho a domicílio, eu faço os atendimentos a domicílio, eu trabalho com a parte de estimulação cognitiva, então ela trabalha a partir, atendo, né, os idosos com Alzheimer e com comprometimento cognitivo leve. Então, a estimulação cognitiva ela vai retardar esse avanço da doença. Acabo também orientando familiares e cuidadores, então esse é o trabalho que eu ofereço a domicílio e para esse público-alvo, né? O Alzheimer e o comprometimento cognitivo leve, através das estimulações e orientação, quando o cuidador e o familiar. Os meus contatos têm o Instagram e o celular é o 994007447. Né? Se tiver dúvida, pode entrar em contato. Tá joia. Você atende também por algum convênio ou você só atende no particular? É só particular. Só particular. Particular.
Tá certo. Eu só queria deixar um último recadinho aí, que eu acho muito Sim, importante. esse é o espaço teu. Para o familiar, em relação ao paciente com idoso, é ter essa paciência e deixar um ambiente calmo e tranquilo para o idoso. O diagnóstico não é fácil, né? Tanto a pessoa idosa quanto o familiar levam um susto de primeira, mas ter calma, porque dá para levar, não, assim, existe estratégias, existe tanto na parte farmacológica como não farmacológico, terapia, a música, meditação, atividade física, isso tudo acaba ajudando e muito aí o familiar. É só buscar a informação certinho que a família acaba tendo suporte aí tanto para o cuidador quanto para a pessoa idosa. Muito bacana. O esclarecimento tem que ser bom, né? E tem que ter as pessoas adequadas para estar orientando. Muito legal. Muito obrigada, Rafael. Eu Depois eu vou agradeço. fixar o número do seu telefone, o seu contato, deixa seu Instagram também, para as pessoas saberem onde te encontrar, tirar todas as dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. Obrigadão. Muito, muito obrigada a todas as pessoas que tiveram aqui, ouviram, tiraram dúvidas também. Tá bom? Até o próximo. Muito Até o obrigada. próximo. Obrigado.